a terrível verdade sobre o serial killer que desafiou até os melhores investigadores. Lucas sempre sonhou em ser detetive, mas nada o preparou para o horror que encontrou quando se mudou para a pequena cidade de Vale Sombrio. Os pacatos da cidade estavam manchados por um rastro de sangue. E não era qualquer sangue. Era o de pessoas cujos sorrisos outrora brilhavam nas festas de aniversário e nos encontros da Praça Central. Das sombras emergiram mistérios que nenhum livro de investigação poderia ensinar. As notícias pipocavam em jornais sensacionalistas, destacando as mortes brutais e os detalhes macabros que faziam o estômago revirar. Corpos abandonados em lugares que eram antes pontos de encontro. Símbolos enigmáticos deixados ao lado das vítimas. Tudo indicando que um serial killer aterrorizava a comunidade. Lucas, animado, tomou para si a responsabilidade de desvendar o que estava por trás daquela onda de assassinatos. Enquanto sua mente fervilhava de teorias, o olhar dos moradores era um misto de desconfiança e desprezo. Alguns o batiam atrás dos ombros em solidariedade, outros sussurravam nas ruas, chamando-o de intruso. Ligando os pontos, Lucas descobriu que cada crime estava conectado a um segredo, um peso que a cidade carregava. Como se o passado estivesse vivo, esperando para ser revelado. Uma noite, inesperadamente, uma nova vítima apareceu, em um lugar onde Lucas menos esperava. Ao se aproximar da cena do crime, sentiu um aperto no peito. Era como se um nó na garganta o impedisse de respirar. A vítima era alguém de sua infância, alguém que acreditava estar a salvo no abrigo das memórias. A ligação perturbadora entre o assassino e seu passado fez Lucas tremer. Ele relembrava os ecos de risadas, os dias de sol e a sombra que agora se abatia sobre tudo. A pressão aumentava, com seus superiores exigindo resultados e um ex-policial corrupto, Marcos, tentando sabotar suas investigações. A linha entre amigo e inimigo se tornava cada vez mais tênue. Marcos tinha um sorriso enigmático, sempre disposto a ajudar. Mas havia algo obscuro na maneira como seus olhos se desviavam ao mencionar o passado da cidade, como se ele guardasse segredos que poderiam destruir tudo. O clima em Vale Sombrio estava carregado. Murmúrios de raiva e confusão ecoavam por todo lugar. E a tensão era palpável. Os gritos nas noites longas pareciam amplificar os sussurros de uma verdade que todos queriam esconder. Enquanto Lucas mergulhava mais fundo na investigação, ele se via confrontado, não apenas com o criminoso, mas com os próprios fantasmas que o assombravam. O que era mais importante? Fazer justiça ou enfrentar seu próprio passado? Ele respirou fundo, seus pensamentos agitados, e sentiu que estava rolando por um fio. Com cada passo dado na investigação, uma sombra parecia seguir seus passos, pronta para atacar. Ele não sabia o que encontraria no final da estrada, mas a única certeza era que a verdade se tornaria ainda mais aterradora do que a própria morte. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo.
para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você tá aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários de qual cidade você tá assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Lucas respirou fundo. A pressão em seu peito aumentava a cada passo em direção à cena do crime. Quando ele chegou lá, o choque tomou conta como um raio. A cena não era só terrível, era pessoal. A vítima não era qualquer pessoa. Ela era Clara, sua melhor amiga de infância. A garota que havia partido para estudar em outra cidade e com quem ele sempre sonhou em reencontrar. O nó na garganta se transformou em um grito silencioso, enquanto ele observava o corpo frio e pálido, cercado por faixas de tecido que antes iluminavam sua vida. Os olhares dos moradores que se agrupavam em volta da cena eram carregados de desconfiança. Ele podia sentir o peso dos sussurros nas costas como facadas. O que ele está fazendo aqui? Ele não é daqui. As palavras flutuavam, pesadas como chumbo. Lucas tentou ignorar as vozes, mas a realidade o atingia com força. Clara não merecia isso. Ele precisava entender o porquê, mas as respostas pareciam distantes. De repente, uma forte rajada de vento passou, acompanhado por um grito dentro da multidão. A confusão aumentou ainda mais. Ele se virou e viu Marcos, o ex-policial, avançando com um olhar descontrolado, como um cão encurralado. Você não deveria ter vindo aqui, Lucas. Ele berrou, sua voz tremendo de raiva e medo. Isso não é um jogo, mas a urgência não permitia espaço para discussões. Lucas decidiu partir para cima. Você sabia sobre isso? Você sabia que ela estaria aqui? Foi como um tapa na cara de Marcos. Nos olhos dele havia algo que Lucas nunca tinha visto. Um vislumbre de culpa. Mas antes que ele pudesse interpretar a expressão, o ex-policial avançou para baixo e puxou algo de uma bolsa. Isso é tudo culpa tua! E antes que Lucas pudesse processar, a lâmina reluzente apareceu no ar. O choque tomou conta de todos ali. Marcos se lançou contra Lucas, mas com um movimento rápido ele conseguiu desviar. A lâmina passou perto, cortando o ar como um grito afogado. A multidão entrou em pânico, gritos ecoando, pessoas empurrando umas às outras. O coração de Lucas estava em um ritmo frenético, sua mente lutando contra a realidade que se desenrolava diante dele. Marcos, o que você está fazendo? Ele berrou, mas o homem, sem responder, girou e desapareceu entre as sombras da rua, deixando um rastro de caos. Lucas ficou ali, paralisado. As perguntas se agolpavam em sua mente. O que estava acontecendo? Marcos sabia algo. Ele percebeu que estava em um jogo muito maior do que apenas desvendar o assassinato de Clara. Aquela cidade tinha segredos, e Marcos era uma das chaves para revelá-los. Mas que tipo de segredos? A ira e o desespero clareavam o caminho, mas a dúvida tomava conta de sua mente. Lucas se lembrou rapidamente da última conversa que teve com Clara. Um momento leve, misturado com a sombra da incerteza que já pairava nos rostos das pessoas em Vale. Sombrio! O desespero estava esfregando-se em suas mãos com areia, escorregando entre os dedos. Ele não sabia se deveria confundir seu papel como amigo e investigador. Uma escolha teria que ser feita.
Ele estava prestes a arriscar tudo na busca por respostas, mas a única certeza que tinha era que Vale Sombrio estava prestes a revelar algo muito mais aterrador do que qualquer um poderia imaginar. Ele respirou fundo e, com determinação renovada, começou a seguir as pegadas de Marcos, sem saber que essa decisão o levaria a um abismo de verdades que ele nunca quis encontrar. O que estaria esperando por ele nas sombras? Lucas respirou fundo. A pressão em seu peito aumentava a cada passo em direção à cena do crime. Quando ele chegou lá, o choque tomou conta como um raio. A cena não era só terrível. Era pessoal. A vítima não era qualquer pessoa. Ela era Clara, sua melhor amiga de infância. A garota que havia partido para estudar em outra cidade e com quem ele sempre sonhou em reencontrar. O nó na garganta se transformou em um grito silencioso enquanto ele observava o corpo, frio e pálido, cercado por faixas de tecido que antes iluminavam sua vida. Os olhares dos moradores, que se agrupavam em volta da cena, eram carregados de desconfiança. Ele podia sentir o peso dos sussurros nas costas como facadas. O que ele está fazendo aqui? Ele não é de repente. Uma forte rajada de vento passou, acompanhada por um grito dentro da multidão. A confusão aumentou ainda mais. Ele se virou e viu Marcos, o ex-policial, avançando com um olhar descontrolado, como um cão encurralado. Você não deveria ter vindo aqui, Lucas! Ele berrou, sua voz tremendo de raiva e medo. Isso não é um jogo! Mas a urgência não permitia espaço para discussões. Lucas decidiu partir para cima. Você sabia sobre isso? Você sabia que ela estaria aqui? Foi como um tapa na cara de Marcos. Nos olhos dele havia algo que Lucas nunca tinha visto. Um vislumbre de culpa? Mas antes que ele pudesse interpretar a expressão, o ex-policial avançou para baixo e puxou algo de uma bolsa. Isso é tudo culpa tua! E antes que Lucas pudesse processar, a lâmina reluzente apareceu no ar. O choque tomou conta de todos ali. Marcos se lançou contra Lucas, mas com um movimento rápido, ele conseguiu desviar. A lâmina passou perto, cortando o ar como um grito afogado. A multidão entrou em pânico, gritos ecoando, pessoas empurrando umas às outras. O coração de Lucas estava em um ritmo frenético, sua mente lutando contra a realidade que se desenrolava diante dele. Marcos, o que você está fazendo? Ele berrou, mas o homem, sem responder, girou e desapareceu entre as sombras da rua, deixando um rastro de caos. Lucas ficou ali, paralisado. As perguntas se agolpavam em sua mente. O que estava acontecendo? Marcos sabia algo. Ele percebeu que estava em um jogo muito maior do que apenas desvendar o assassinato de Clara. Aquela cidade tinha segredos, e Marcos era uma das chaves para revelá-los. Mas que tipo de segredos? A ira e o desespero clareavam o caminho. Mas a dúvida tomava conta de sua mente. Lucas se lembrou rapidamente da última conversa que teve com Clara. Um momento leve misturado com a sombra da incerteza que já pairava nos rostos das pessoas em Vale Sombrio. O desespero estava esfregando em suas mãos como areia, escorregando entre os dedos. Ele não sabia se deveria confundir seu papel como amigo e investigador. Uma escolha teria que ser feita. Ele estava prestes a arriscar tudo na busca por respostas. Mas a única certeza que tinha era que Vale Sombrio estava prestes a revelar algo muito mais aterrador do que qualquer um poderia imaginar.
Ele respirou fundo e, com determinação renovada, começou a seguir as pegadas de Marcos, sem saber que essa decisão o levaria a um abismo de verdades que ele nunca quis encontrar. A noite avançava e Lucas corria. Suas pernas doíam, mas ele não podia parar. O cheiro de morte ainda pairava no ar, enquanto seu coração martelava em seu peito. As ruas vazias de Vale Sombrio pareciam encurtar. Cada esquina um eco de sua própria história. Ele se lembrou de Clara, de como ela sempre o incentivava a ser melhor, a não desistir. Mas o que ele viu não era só um corpo, era um aviso. Então, ao passar por um beco escuro, ouviu um sussurro. Uma voz familiar o chamou. Lucas! Ele reconheceu. Era o tom suave de Clara. Ele parou, o medo correndo por seus nervos. O que estava acontecendo? Clara! Ele gritou, quase implorando. Não tinha certeza se estava sonhando ou se a dor o estava enganando. Mas a resposta que recebeu foi um riso suave, um eco do passado que parecia distante e ao mesmo tempo presente. E então, ao sair do beco, suas mãos tremeram quando viu. Uma figura encapuzada estava parada ali. E quando ela se virou, Lucas quase caiu para trás. Era Clara, mas não a Clara que ele conhecia. Seus olhos estavam vazios, como se algo a tivesse consumido. Ajude-me, Lucas! O passado é mais forte do que acreditamos. As palavras saíram de seus lábios, mas soaram como um aviso de muito tempo atrás. O coração de Lucas disparou. O que estava acontecendo? Uma reviravolta. Uma verdade horrenda. E assim, enquanto as sombras dançavam ao redor, Lucas entendeu que a cidade não guardava apenas segredos. Ela estava viva. E a vida que poderia ter salvado Clara agora se tornava seu próprio pesadelo. Que você quer dizer? Ele sussurrou, mas a figura já estava desaparecendo na escuridão, arrastando consigo um pedaço de sua sanidade. O que estava esperando por ele nas sombras? Lucas hesitou, o coração martelava no peito. A figura encapuzada que um dia fora Clara se esgueirava para longe. Cada movimento dela cortava um pedaço de sua sanidade. Clara! Ele gritou, mas a resposta era um eco distante. O vento forte vibrava ao seu redor e a rua estreita parecia se encerrar, como se Vale Sombrio estivesse tentando engoli-lo. Ele saiu do beco, desespero pulsando. O que aquilo significava? Era como um pesadelo vivo. A dor da perda de Clara se misturava a algo mais sombrio, quase maligno. Ele olhou ao redor, o silêncio denso como uma névoa. Que havia acontecido com sua amiga? Uma rápida lembrança das noites de risadas e segredos. Então, como uma lâmina, a certeza o atingiu. Clara estava chamando por ajuda. Mas de quem? E por quê? Lucas começou a andar. Cada passo era repleto de um peso quase insuportável. Ele precisava encontrar Marcos. As palavras de Clara ressoavam em sua mente. O passado é mais forte do que acreditamos. O passado! O que ele não sabia? Que segredos a pequena cidade escondia sob sua superfície pacata? Quando ele finalmente encontrou Marcos, o ex-policial estava em uma esquina, olhando nervosamente para os lados. Marcos! Lucas chamou, a urgência na voz ecoando. O homem virou-se. O olhar dele era uma tempestade de emoções. Medo, culpa
e algo que Lucas não conseguia decifrar. O que você sabe sobre Clara? Lucas não teve tempo para rodeios. Marcos hesitou, os olhos se movendo em uma dança de desespero. Não é seguro aqui, ele sussurrou. Mas Lucas não podia esperar. Ela estava pedindo ajuda, Marcos. O que aconteceu? A pergunta pairava no ar, cortante. O homem olhou para baixo como se estivesse lutando internamente, até que finalmente ele respirou fundo. Lucas, Clara não é quem você pensa que é. As palavras foram como uma bomba. Ele sentiu o chão se abrir sob os pés. Como assim? Um nó se formou na garganta. Ela está envolvida em algo muito mais profundo. Você não entende. Antes que Marcos pudesse continuar, uma sirene ecoou à distância. O som cortou o ar e fez com que a tensão aumentasse. Os gritos da multidão se tornaram mais próximos. Cada fumo de desespero enchia o ar. A cidade estava em alvoroço. Precisamos sair daqui! Marcos gritou, puxando Lucas pela mão. Eles correram, mas Lucas estava confuso. Clara envolvida em algo sombrio? O que isso significava? Os dois se esconderam em um beco lateral, longe dos olhares curiosos. O ritmo dos corações batendo ecoava junto com os ruídos da cidade. Marcos, o que Clara fez? Fale! Lucas exigiu. O ex-policial olhou nos olhos dele e, pela primeira vez, Lucas viu a intensidade da verdade. Ela não está apenas envolvida com o que aconteceu. Ela é uma das chaves. A cidade, tudo isso está ligado a ela. Desespero se transformou em pavor. Não, não pode ser verdade. A ideia era insuportável, mas a realidade estava sendo empurrada à força para dentro de sua mente. Clara, sua Clara, envolvida em algo tão sinistro? Ele queria acreditar que não, mas a angústia tenia no ar. O que você está dizendo? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Antes que Marcos pudesse responder, outro grito cortou a escuridão. Uma figura emergiu da multidão, correndo em sua direção. Era uma mulher, mas o rosto dela estava coberto de sangue. O coração de Lucas parou. Não, não, não. Ele sussurrou. Era Clara. Ela parou na sua frente, os olhos arregalados, um grito preso em sua garganta. Lucas, você precisa acreditar em mim! Com um movimento rápido, ela puxou algo do bolso. Eu tenho provas, você precisa ver! Mas o sangue em suas mãos e o desespero em sua voz apenas elevaram a tensão. Nesse momento, o chão sob seus pés parecia se desintegrar. Lucas não sabia em quem confiar. A cidade estava despedaçada e os laços de amizade e amor estavam se desvanecendo. O que estava acontecendo ali? Só uma certeza pairava no ar. Clara estava envolvida em algo muito mais terrível do que ele poderia imaginar. E agora, tudo o que ele pensava que sabia estava prestes a ser virado de cabeça para baixo, e nenhuma resposta parecia certa. Com o coração acelerado e a mente turva, ele se preparou para o que vinha a seguir. O que seriam as consequências de tudo isso? Lucas hesitou, o coração martelava no peito. A figura encapuzada que um dia fora Clara se esgueirava para longe. Cada movimento dela cortava um pedaço de sua sanidade. Clara! Ele gritou. Mas a resposta era um eco distante. O vento forte vibrava ao seu redor e a rua estreita parecia se encerrar, como se vale sombrio estivesse tentando engoli-lo.
Ele saiu do beco, o desespero pulsando. O que aquilo significava? Era como um pesadelo vivo. A dor da perda de Clara se misturava a algo mais sombrio, quase maligno. Ele olhou ao redor, o silêncio denso como uma névoa. O que havia acontecido com sua amiga? Uma rápida lembrança das noites de risadas e segredos. Então, como uma lâmina, a certeza o atingiu. Clara estava chamando por ajuda. Mas de quem? E por quê? Lucas começou a andar. Cada passo era repleto de um peso quase insuportável. Ele precisava encontrar Marcos. As palavras de Clara ressoavam em sua mente. O passado é mais forte do que acreditamos. O passado. O que ele não sabia. Que segredos a pequena cidade escondia sob sua superfície pacata. Quando ele finalmente encontrou Marcos, o ex-policial estava em uma esquina, olhando nervosamente para os lados. Marcos! Lucas chamou, a urgência na voz ecoando. O homem virou-se. O olhar dele era uma tempestade de emoções. Medo, culpa e algo que Lucas não conseguia decifrar. O que você sabe sobre Clara? Lucas não teve tempo para rodeios. Marcos hesitou, os olhos se movendo em uma dança de desespero. Não é seguro aqui, ele sussurrou. Mas Lucas não podia esperar. Ela estava pedindo ajuda, Marcos. O que aconteceu? A pergunta pairava no ar, cortante. O homem olhou para baixo, como se estivesse lutando internamente. Até que, finalmente, ele respirou fundo. Lucas, Clara não é quem você pensa que é. As palavras foram como uma bomba. Ele sentiu o chão se abrir sob os pés. Como assim? Um nó se formou na garganta. Ele está envolvido em algo muito mais profundo. Você não entende. Antes que Marcos pudesse continuar, uma sirene ecoou à distância. O som cortou o ar e fez com que a tensão aumentasse. Os gritos da multidão se tornaram mais próximos. Cada fumo de desespero enchia o ar. A cidade estava em alvoroço. Precisamos sair daqui! Marcos gritou, puxando Lucas pela mão. Eles correram. Mas Lucas estava confuso. Clara envolvida em algo sombrio? O que isso significava? Os dois se esconderam em um beco lateral, longe dos olhares curiosos. O ritmo dos corações batendo ecoava junto com os ruídos da cidade. Marcos, o que Clara fez? Fale! Lucas exigiu, a voz quase quebrando. O ex-policial olhou. Nos olhos dele, e pela primeira vez, Lucas viu a intensidade da verdade. Ela não está apenas envolvida com o que aconteceu. Ela é uma das chaves. A cidade, tudo isso está ligado a ela. Desespero se transformou em pavor. Não, não pode ser verdade. A ideia era insuportável, mas a realidade estava sendo empurrada à força para dentro de sua mente. Clara, sua Clara envolvida em algo tão sinistro? Ele queria acreditar que não, mas a angústia tremia no ar. O que você está dizendo? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Antes que Marcos pudesse responder, outro grito cortou a escuridão. Uma figura emergiu da multidão, correndo em sua direção. Era uma mulher, mas o rosto dela estava coberto de sangue. O coração de Lucas parou. Não, não é possível, ele sussurrou. Era Clara! Ela parou na sua frente, os olhos arregalados, um grito preso em sua garganta. Lucas, você precisa acreditar em mim! Com um movimento rápido, ela puxou algo do bolso. Eu tenho provas, você precisa ver. Mas o sangue em suas mãos e o desespero em sua voz apenas elevaram a tensão. Então, como um relâmpago, a voz de Marcos ecoou, cortando a atmosfera tensa. A verdade é que Clara não voltou para encontrar você. Ela retornou para cumprir uma missão. Se você não a ajudar... Lucas! Toda a cidade está em perigo! As palavras de Marcos foram um golpe.
reverberando na mente de Lucas, esmagando suas esperanças. Uma missão? Que missão? Você não pode confiar nos seus sentimentos, Lucas. Marcos realizou um grito e Clara deu um passo para trás, como se estivesse ferido. O que você está escondendo, Clara? Lucas não conseguia acreditar. O que havia se transformado na pessoa que ele conhecia? A cidade em volta deles tremia e os sons de sirenes e gritos pareciam cada vez mais distantes, enquanto uma reverberação de verdades profundas começava a surgir. Clara olhou para Lucas e, pela primeira vez, a expressão dela era de vulnerabilidade pura. Você precisa entender, Lucas. Não sou eu quem está em perigo. Você é. Todos são. Marcos cerrou o punho e Lucas sentiu o peso das palavras dele, como se um manto de obscuridade estivesse se fechando sobre ele. E antes que pudesse processar tudo aquilo, um estrondo ecoou próximo. As luzes da cidade piscaram e uma sombra surgiu nas ruas. Uma figura com um símbolo familiar emergiu da escuridão. Um símbolo que Lucas tinha visto nas cenas dos crimes, e o coração dele parou. A verdade estava prestes a ser revelada. Algo mais profundo estava em jogo. Enquanto a cidade desmoronava à sua volta, Lucas percebeu que a última coisa que queria saber seria a natureza de sua verdadeira conexão com Clara e Marcos. Que segredos seriam revelados até o fim daquela noite? Lucas hesitou, o coração martelava no peito. A figura encapuzada que um dia fora Clara se esgueirava para longe. Cada movimento dela cortava um pedaço de sua sanidade. "Clara!" ele gritou. Mas a resposta era um eco distante. O vento forte vibrava ao seu redor, e a rua estreita parecia se encerrar, como se Vale Sombrio estivesse tentando engoli-lo. Ele saiu do beco, o desespero pulsando. O que aquilo significava? Era como um pesadelo. Vivo! A dor da perda de Clara se misturava a algo mais sombrio, quase maligno. Ele olhou ao redor, o silêncio denso como uma névoa. O que havia acontecido com sua amiga? Uma rápida lembrança das noites de risadas e segredos. Então, como uma lâmina, a certeza o atingiu. Clara estava chamando por ajuda. Mas de quem? E por quê? Lucas começou a andar. Cada passo era repleto de um peso quase insuportável. Ele precisava encontrar Marcos. As palavras de Clara ressoavam em sua mente. O passado é mais forte do que acreditamos. O passado. O que ele não sabia? Que segredos a pequena cidade escondia sob sua superfície pacata? Quando ele finalmente encontrou Marcos, o ex-policial estava em uma esquina, olhando nervosamente para os lados. "Marcos!" Lucas chamou, a urgência na voz ecoando. O homem virou-se. O olhar dele era uma tempestade de emoções. Medo, culpa e algo que Lucas não conseguia decifrar. "O que você sabe sobre Clara?" Lucas não teve tempo para rodeios. Marcos hesitou, os olhos se movendo em uma dança de desespero. "Não é seguro aqui." Ele sussurrou, mas Lucas não podia esperar. Ela estava pedindo ajuda a Marcos. O que aconteceu? A pergunta pairava no ar, cortante. O homem olhou para baixo, como se estivesse lutando internamente. Até que, finalmente, ele respirou fundo. "Lucas, Clara não é quem você pensa que é." As palavras foram como uma bomba. Ele sentiu o chão se abrir sob os pés. "Como assim?" Um nó se formou na garganta. "Ela está envolvida em algo muito mais profundo. Você não entende." Antes que Marcos pudesse continuar, uma sirene ecoou a distância.
O som cortou o ar e fez com que a tensão aumentasse. Os gritos da multidão se tornaram mais próximos. Cada fumo de desespero enchia o ar. A cidade estava em alvoroço. Precisamos sair daqui! Marcos gritou, puxando Lucas pela mão. Eles correram, mas Lucas estava confuso. Clara envolvida em algo sombrio? O que isso significava? Os dois se esconderam em um beco lateral, longe dos olhares curiosos. O ritmo dos corações batendo ecoava junto com os ruídos da cidade. Marcos, o que Clara fez? Fale! Lucas exigiu, a voz quase quebrando. O ex-policial olhou nos olhos dele e pela primeira vez Lucas viu a intensidade da verdade. Ela não está apenas envolvida com o que aconteceu. Ela é uma das chaves. A cidade, tudo isso está ligado a ela. Desespero se transformou em pavor. Não, não pode ser verdade. A ideia era insuportável, mas a realidade estava sendo empurrada à força para dentro de sua mente. Clara, sua Clara, envolvida em algo tão sinistro. Ele queria acreditar que não, mas a angústia tremia no ar. O que você está dizendo? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Antes que Marcos pudesse responder, outro grito cortou a escuridão. Uma figura emergiu da multidão, correndo em sua direção. Era uma mulher. Mas o rosto dela estava coberto de sangue. O coração de Lucas parou. Não, não é possível. Ele sussurrou. Era Clara. Ela parou na sua frente, os olhos arregalados, um grito preso em sua garganta. Lucas, você precisa acreditar em mim. Com um movimento rápido, ela puxou algo do bolso. Eu tenho provas. Você precisa ver. Mas o sangue... Em suas mãos, e o desespero e sua voz apenas elevaram a tensão. Neste momento, algo chocante aconteceu. Uma voz familiar ecoou do final da rua. Stop! Era o agente da polícia que Lucas pensou estar longe. Ele apontou uma arma e se aproximou rapidamente. Lucas, fique onde está! A cena virou um caos. A polícia se juntava em volta, cercando o grupo. Eles estão vindo atrás de mim! Clara gritou, desesperada. Lucas, você não pode deixar que te prendam. Eu não sou a culpada. Mas uma sombra mais sinistra pairava no ar. Antes que alguém pudesse reagir, um tiro ecoou. O mundo parou. O barulho do disparo cortou a tensão como um fio. E então, Clara caiu, o olhar de incredulidade estampado em seu rosto. O sangue começou a escorrer, misturando-se à escuridão da noite, e a cidade em volta virou uma película de horror em câmera lenta. Lucas ficou paralisado, seu coração afundando em um abismo. Não! 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 Ele gritou correndo em direção a ela. Mas quando suas mãos tocaram o corpo de Clara, uma onda de lembranças e visões o atingiu. Então, a verdade veio como uma revelação horrenda. Clara havia sido parte de um plano elaborado, criada para se infiltrar em Vale Sombrio e desmantelar uma rede de corrupção que a cidade nunca permitiria ser exposta. E enquanto o desespero o engolia, as últimas palavras de Clara ecoavam em sua mente. O passado é mais forte do que acreditamos. Ele olhou para Marcos. Seus olhos estavam cheios de horror e culpa. O que mais estava escondido? O que mais tinha sido uma farsa? Lucas respirou fundo. A realidade se desvanecia à medida que o pânico se instalava. Ele havia perdido Clara, mas agora uma nova missão começava. Ele precisava descobrir a verdade que nem mesmo a morte dela poderia esconder. O que mais Vale Sombrio tinha a revelar?
Uma nova batalha estava apenas começando. E a próxima movie poderia ser a mais mortal de todas. Lucas hesitou. O coração martelava no peito. A figura encapuzada que um dia fora Clara se esgueirava para longe. Cada movimento dela cortava um pedaço de sua sanidade. Clara! Ele gritou. Mas a resposta era um eco distante. O vento forte vibrava ao seu redor e a rua estreita parecia se encerrar, como se Vale Sombrio estivesse tentando engoli-lo. Ele saiu do beco, o desespero pulsando. O que aquilo significava? Era como um pesadelo vivo. A dor da perda de Clara se misturava a algo mais sombrio, quase maligno. Ele olhou ao redor, o silêncio denso como uma névoa. O que havia acontecido com sua amiga? Uma rápida lembrança das noites de risadas e segredos. Então, como uma lâmina, a certeza o atingiu. Clara estava chamando por ajuda. Mas de quem? E por quê? Lucas começou a andar. Cada passo era repleto de um peso quase insuportável. Ele precisava encontrar Marcos. As palavras de Clara ressoavam em sua mente. O passado é mais forte do que acreditamos. O passado. O que ele não sabia, que segredos a pequena cidade escondia sob sua superfície pacata. Quando ele finalmente encontrou Marcos, o ex-policial estava em uma esquina, olhando nervosamente para os lados. Marcos! Lucas chamou, a urgência na voz ecoando. O homem virou-se. O olhar dele era uma tempestade de emoções. Medo, culpa e algo que Lucas não conseguia decifrar. O que você sabe sobre Clara? Lucas não teve tempo para rodeios. Marcos hesitou, os olhos se movendo em uma dança de desespero. Não é seguro aqui, ele sussurrou, mas Lucas não podia esperar. Ela estava pedindo ajuda, Marcos. O que aconteceu? A pergunta pairava no ar, cortante. O homem olhou para baixo, como se estivesse lutando internamente. Até que, finalmente, ele respirou fundo. Lucas, Clara não é quem você pensa que é. As palavras foram como uma bomba. Ele sentiu o chão se abrir-se dos pés. Como assim? Um nó se formou na garganta. Ela está envolvida em algo muito mais profundo. Você não entende. Antes que Marcos pudesse continuar, uma sirene ecoou. A distância! O som cortou o ar e fez com que a tensão aumentasse. Os gritos da multidão se tornaram mais próximos. Cada fumaça de desespero enchia o ar. A cidade estava em alvoroço. Precisamos sair daqui! Marcos gritou, puxando Lucas pela mão. Eles correram, mas Lucas estava confuso. Clara envolvida em algo sombrio? O que isso significava? Os dois se esconderam em um beco lateral, longe dos olhares curiosos. O ritmo dos corações batendo ecoava junto com os ruídos da cidade. Marcos! O que Clara fez? Fale! Lucas exigiu, a voz quase quebrando. O ex-policial olhou nos olhos dele e, pela primeira vez, Lucas viu a intensidade da verdade. Ela não está apenas envolvida com o que aconteceu. Ela é uma das chaves. A cidade, tudo isso está ligado a ela. Desespero se transformou em pavor. Não pode ser verdade. A ideia era insuportável, mas a realidade estava sendo empurrada à força para dentro de sua mente. Clara, sua Clara, envolvida em algo tão sinistro. Ele queria acreditar que não, mas a angústia tremia no ar. O que você está dizendo? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Antes que Marcos pudesse responder, outro grito cortou a escuridão.
Uma figura emergiu da multidão, correndo em sua direção. Era uma mulher. Mas o rosto dela estava coberto de sangue. O coração de Lucas parou. Não, não é possível, ele sussurrou. Era Clara. Ela parou na sua frente, os olhos arregalados, um grito preso em sua garganta. Lucas, você precisa acreditar em mim. Com um movimento rápido, ela puxou algo do bolso. Eu tenho provas. Você precisa ver. Mas o sangue em suas mãos e o desespero em sua voz apenas elevaram a tensão. Neste momento, chocante aconteceu. Uma sombra se projetou sobre eles, e do outro lado da rua, uma terceira figura avançou. A multidão em volta começou a gritar, e Lucas se virou, os olhos arregalados. Era o prefeito da cidade, acompanhado de homens armados, todos em busca de Clara. Peguem ela! Ele berrou. Os braços de Lucas se moveram instintivamente na direção de Clara, mas foi tarde demais. Um dos homens armados agarrou Clara, enquanto o prefeito se aproximava com um sorriso frio. Você não sabia, Lucas? Clara é a chave para encobertar os segredos que a cidade guarda. As palavras dele cortaram como um punhal, e Lucas sentiu o mundo desmaiando ao seu redor. Ela, o que você quer dizer? Lucas perguntou, a mente girando. Ela é uma agente disfarçada, trazendo à tona toda a corrupção da cidade. E você, meu amigo, não passa de um peão nesse jogo. O passado dela está entrelaçado no futuro de Vale Sombrio. Isso já era a última coisa que eu não queria que você soubesse. As palavras ecoaram, ressonando em seu cérebro como um tambor. Os rostos das pessoas na multidão estavam agora cheios de descrença e raiva. Então, ao ver Clara sendo levada, algo dentro de Lucas quebrou. Ele percebeu que tudo o que soubera até agora estava baseado em mentiras. Porque Clara nunca contou a verdade. O que mais ela estava escondendo? Enquanto Clara se debatia, os legados de seu passado começaram a se revelar para Lucas. A cidade estava se desmoronando e Clara, a única pessoa em quem ele confiava, não era quem parecia. Agora, tudo o que restava era dúvida. O que mais estava enterrado sob as sombras de Vale Sombrio? E, acima de tudo, Clara realmente fazia parte da solução? Ou era o verdadeiro problema que Lucas estava prestes a enfrentar? Lucas hesitou. O coração martelava no peito. A figura encapuzada que um dia fora Clara se esgueirava para longe. Cada movimento dela cortava um pedaço de sua sanidade. Clara! Ele gritou, mas a resposta era um eco distante. O vento forte vibrava ao seu redor, e a rua estreita parecia se encerrar, como se Vale Sombrio estivesse tentando engoli-lo. Ele saiu do beco, o desespero pulsando. O que aquilo significava? Era como um pesadelo vivo. A dor da perda de Clara se misturava a algo mais sombrio, quase maligno. Ele olhou ao redor, o silêncio denso como uma névoa. O que havia acontecido com sua amiga? Uma rápida lembrança das noites de risadas e segredos. Então, como uma lâmina, a certeza o atingiu. Clara estava chamando por ajuda. Mas de quem? E por quê? Lucas começou a andar. Cada passo era repleto de um peso quase insuportável. Ele precisava encontrar Marcos. As palavras de Clara ressoavam em sua mente. O passado é mais forte do que acreditamos. O passado! O que ele não sabia? Que segredos a pequena cidade escondia sob sua superfície pacata? Quando ele finalmente encontrou Marcos, o ex-policial estava em uma esquina, olhando nervosamente para os lados.
Marcos! Lucas chamou, a urgência na voz ecoando. O homem virou-se. O olhar dele era uma tempestade de emoções. Medo, culpa e algo que Lucas não conseguia decifrar. O que você sabe sobre Clara? Lucas não teve tempo para rodeios. Marcos hesitou, os olhos se movendo em uma dança de desespero. Não é seguro aqui, ele sussurrou, mas Lucas não podia esperar. Ela estava pedindo ajuda, Marcos. O que aconteceu? A pergunta pairava no ar, cortante. O homem olhou para baixo, como se estivesse lutando internamente. Até que, finalmente, ele respirou fundo. Lucas, Clara não é quem você pensa que é. As palavras foram como uma bomba. Ele sentiu o chão se abrir sob os pés. Como assim? Um nó se formou na garganta. Ela está envolvida em algo muito mais profundo. Você não entende. Antes que Marcos pudesse continuar, uma sirene ecoou à distância. O som cortou o ar e fez com que a tensão aumentasse. Os gritos da multidão se tornaram mais próximos. Cada fumaça de desespero enchia o ar. A cidade estava em alvoroço. Precisamos sair daqui! Marcos gritou, puxando Lucas pela mão. Eles correram, mas Lucas estava confuso. Clara envolvida em algo sombrio. O que isso significava? Os dois se esconderam em um beco lateral, longe dos olhares curiosos. O ritmo dos corações batendo ecoava junto com os ruídos da cidade. Marcos, o que Clara fez? Fale! Lucas exigiu. A voz quase quebrando. O ex-policial olhou nos olhos dele. E pela primeira vez, Lucas viu a intensidade da verdade. Ela não está apenas envolvida com o que aconteceu. Ela é uma das chaves. Tudo isso está ligado a ela. Desespero se transformou em pavor. Não! Não pode ser verdade! A ideia era insuportável, mas a realidade estava sendo empurrada à força para dentro de sua mente. Clara, sua Clara, envolvida em algo tão sinistro? Ele queria acreditar que não, mas a angústia tremia no ar. O que você está dizendo? Ele perguntou, a voz quase um sussurro. Antes que Marcos pudesse responder, outro grito cortou a escuridão. Uma figura emergiu da multidão, correndo em sua direção. Era uma mulher, mas o rosto dela estava coberto de sangue. O coração de Lucas parou. Não! Não é possível! Ele sussurrou. Era Clara. Ela parou na sua frente. Os olhos arregalados, um grito preso em sua garganta. Lucas, você precisa acreditar em mim! Com um movimento rápido, ela puxou algo do bolso. Eu tenho provas! Você precisa ver! Mas o sangue em suas mãos e o desespero em sua voz apenas elevaram a tensão. Neste momento, algo chocante aconteceu. Uma sombra se projetou sobre eles, e do outro lado da rua, uma terceira figura avançou. A multidão em volta começou a gritar, e Lucas se virou, os olhos arregalados. Era o prefeito da cidade, acompanhado de homens armados, todos em busca de Clara. Peguem ela! Ele berrou. Os braços de Lucas se moveram instintivamente na direção de Clara, mas foi tarde demais. Um dos homens armados agarrou Clara, enquanto o prefeito se aproximava com um sorriso frio. Você não sabia, Lucas? Clara é a chave para encobertar os segredos que a cidade guarda. As palavras dele cortaram como um punhal, e Lucas sentiu o mundo desmaiando ao seu redor. Ela... O que você quer dizer? Lucas perguntou, a mente girando. Ela é uma agente disfarçada, trazendo à tona toda a corrupção da cidade. E você, meu amigo, não passa de um peão nesse jogo.
O passado dela está entrelaçado no futuro de Vale Sombrio. E isso já era a última coisa que eu não queria que você soubesse. As palavras ecoaram, ressonando em seu cérebro como um tambor. Os rostos das pessoas na multidão estavam agora cheios de descrença e raiva. Então, ao ver Clara sendo levada, algo dentro de Lucas quebrou. Ele percebeu que tudo o que soubera até agora estava baseado em mentiras. Porque Clara nunca contou a verdade. O que mais ela estava escondendo? Enquanto Clara se debatia, os legados de seu passado começaram a se revelar para Lucas. A cidade estava se desmoronando, e Clara, a única pessoa em quem ele confiava, não era quem parecia. Agora, tudo o que restava era dúvida. O que mais estava enterrado sob as sombras de Vale Sombrio? E, acima de tudo, Clara realmente fazia parte da solução ou era o verdadeiro problema que Lucas estava prestes a enfrentar? Lucas sentiu um frio na espinha à medida que o prefeito se aproximava. As palavras punitivas dele reverberavam na mente de Lucas, criando um eco de confusão e dor. A cidade estava se desmoronando ao redor dele, e os rostos familiares se transformavam em máscaras de desconfiança e ódio. Clara estava nas garras de homens que pareciam prontos para qualquer coisa. O coração de Lucas batia como um tambor ensurdecedor, sua mente se debatendo entre o que estava acontecendo e a desesperada necessidade de salvar sua amiga. Ela é uma agente disfarçada. A frase do prefeito ecoou em sua mente. Pura traição. Como poderia ser? Clara! A Clara que ele conhecia, que compartilhava risadas e segredos nos verões mais quentes da infância. Não era possível. E, no entanto, enquanto a multidão se espremia ao redor, a verdade começava a se revelar de maneira horrenda. Lucas, você precisa entender! Clara gritou, sua voz tremendo. A expressão dela estava carregada de desespero, mas algo em seu olhar também parecia resoluto. Eu não sou a inimiga. Eu! Antes que ela pudesse terminar, uma explosão ecoou nas proximidades, fazendo o chão tremer ligeiramente. Os gritos da multidão aumentaram. A cena virou um caos. Pessoas correndo em direção a lugares seguros, outras caindo ao chão. O prefeito olhou para Lucas, um sorriso maligno se espalhando pelo rosto. Viu? Isso só é o começo. E então, em meio ao tumulto, uma figura surgiu em uma bola de fumaça. Um homem alto, com um capuz jogado sobre o rosto. Ele parecia fora de lugar, mas com um propósito claro. Lucas franziu a testa, mas não teve tempo para pensar. O homem se lançou em direção a Clara, empurrando os seguranças do prefeito como se fossem palha. Clara! Me deixe levar você! O homem gritou, e algo na sua voz fez Lucas hesitar. Clara olhou para trás, com um lampejo de esperança. Carlos! Ela quase conseguiu gritar antes que outra explosão reverberasse, fazendo todos gritarem e se agacharem. O caos parecia estar se espalhando como uma praga. Enquanto o prefeito tentava coordenar a segurança, o mistério envolto em Clara começava a se desenrolar. Lucas mal teve tempo de respirar. Ele estava perdido entre a relação deles e as revelações inesperadas. E então, Carlos agarrou Clara e Lucas viu seus olhos se encontrarem. Um momento elétrico, uma conexão além do mais óbvio. Você sabia sobre isso? Lucas gritou, e a voz dele estava repleta de dor. O que estava acontecendo?
Ele se sentia como um estranho, um imbecil em um jogo, cujas regras não conhecia. Carlos a puxou para o lado. Não, você não entende. Ela estava infiltrada, mas não para você. Para eles. Com os olhos fervendo, ele olhou para o prefeito. Você traiu a cidade. E ela não é a única com segredos. Você tem que ver a verdade. E então, no meio da confusão, uma voz que Lucas nunca tinha ouvido se fez ouvir. Silêncio! Era uma mulher saindo da multidão. Seu olhar era afiado como uma adaga. Vocês estão todos errados! Os olhares se voltaram para ela. E, de repente, Lucas sentiu que a terra sob seus pés começava a se abrir de novo. Clara e Carlos não são os únicos que têm algo a esconder. O quê? Você realmente pensou que eles estavam aqui sozinhos? A mulher riu e o cínico em seu tom fez Lucas estremecer. Vale Sombrio não é o que parece. E você, Lucas, faz parte disso. Você sempre fez. Como um raio, a verdade atingiu Lucas. Os laços de amizade, de amor, tudo podia ser uma ilusão. O que você quer dizer? O que você está escondendo? Ele estava sem fôlego, as palavras flutuando como fantasmas em sua mente. A mulher deu um passo à frente. O que você não sabe é que Clara, ela foi enviada para trazer você de volta. Você é mais importante do que pensa. Mais do que ela nunca te contou. O pânico subiu à superfície de Lucas. Ele agora se via preso em uma teia de mentiras, ameaçando engoli-lo. A cidade, Clara, Marcos, tudo estava conectado de forma horrenda. E enquanto o prefeito e os homens armados se preparavam para atacar, Lucas sentiu o peso de uma escolha inadiável pairar sobre seus ombros. Agora, não era apenas Clara que precisava ser salva. O que mais estava enterrado sob as sombras de Vale Sombrio? E qual era o papel real de Lucas nesse jogo mortal? O coração dele estava prestes a implodir, a adrenalina pulsando em suas veias, e ele sabia que não. Havia a volta! A luta pela verdade estava prestes a começar, e ele estava no centro disso tudo. Lucas sentiu um frio na espinha à medida que o prefeito se aproximava. As palavras punitivas dele reverberavam na mente de Lucas, criando um eco de confusão e dor. A cidade estava se desmoronando ao redor dele, e os rostos familiares se transformavam em máscaras de desconfiança e ódio. Clara estava nas garras de homens que pareciam prontos para qualquer coisa. O coração de Lucas batia como um tambor ensurdecedor, sua mente se debatendo entre o que estava acontecendo e a desesperada necessidade de salvar sua amiga. Ela é uma agente disfarçada. A frase do prefeito ecoou em sua mente. Pura traição. Como poderia ser? Clara! A Clara que ele conhecia, que compartilhava risadas e segredos nos verões mais quentes da infância. Não era possível, e no entanto, enquanto a multidão se espremia ao redor, a verdade começava a se revelar de maneira horrenda. Lucas, você precisa entender! Clara gritou, sua voz tremendo. A expressão dela estava carregada de desespero, mas algo em seu olhar também parecia resoluto. Eu não sou a inimiga, eu... Antes que ela pudesse terminar, uma explosão ecoou nas proximidades, fazendo o chão tremer ligeiramente. Os gritos da multidão aumentaram. A cena virou um caos. Pessoas correndo em direção a lugares seguros. Outras caindo ao chão. O prefeito olhou para Lucas, um sorriso maligno se espalhando pelo rosto. Viu? Isso só é o começo! O rosto! Ele parecia fora de lugar, mas com um propósito claro. Lucas franziu a testa, mas não teve tempo para pensar.
O homem se lançou em direção a Clara, empurrando os seguranças do prefeito como se fossem palha. Clara, me deixe levar você! O homem gritou e algo na sua voz fez Lucas hesitar. Clara olhou para trás com um lampejo de esperança. Carlos! Ela quase conseguiu gritar antes que outra explosão reverberasse, fazendo todos gritarem e se agacharem. O caos parecia estar se espalhando como uma praga. Enquanto o prefeito tentava coordenar a segurança, o mistério envolto em Clara começava a se desenrolar. Lucas mal teve tempo de respirar. Ele estava perdido entre a relação deles e as revelações inesperadas. E então Carlos agarrou Clara e Lucas viu seus olhos se encontrarem. Um momento elétrico! Uma conexão além do mais óbvio! Você sabia sobre isso? Lucas gritou! E a voz dele estava repleta de dor. O que estava acontecendo? Ele se sentia como um estranho, um imbecil em um jogo cujas regras não conhecia. Carlos a puxou para o lado. Não! Você não entende! Ela estava infiltrada, mas não para você! Para eles. Com os olhos fervendo, ele olhou para o prefeito. Você traiu a cidade. E ela não é a única com segredos. Você tem que ver a verdade. E então, no meio da confusão, uma voz que Lucas nunca tinha ouvido se fez ouvir. Silêncio! Era uma mulher saindo da multidão. Seu olhar era afiado como uma adaga. Vocês estão todos errados! Os olhares se voltaram para ela. E, de repente, Lucas sentiu que a terra sob seus pés começava a se abrir de novo. Clara e Carlos não são os únicos que têm algo a esconder. O quê? Você realmente pensou que eles estavam aqui sozinhos? A mulher riu, e o cínico em seu tom fez Lucas estremecer. Vale sombrio não é o que parece. E você, Lucas, faz parte disso. Você sempre fez. Como um raio, a verdade atingiu Lucas. Os laços de amizade, de amor, tudo poderia ser uma ilusão. O que você quer dizer? O que você está escondendo? Ele estava sem fôlego, as palavras flutuando como fantasmas em sua mente. A mulher deu um passo à frente. O que você não sabe é que Clara, ela foi enviada para trazer você de volta. Você é mais importante do que pensa. Mais do que... Ela nunca te contou. O pânico subiu à superfície de Lucas. Ele agora se via preso em uma teia de mentiras, ameaçando engoli-lo. A cidade, Clara, Marcos, tudo estava conectado de forma horrenda. E enquanto o prefeito e os homens armados se preparavam para atacar, Lucas sentiu o peso de uma escolha inadiável pairar sobre seus ombros. Ele precisava decidir: permanecer ao lado de Clara, arriscando tudo, ou se entregar a um destino que ele não podia compreender. E nesse instante, o céu se iluminou com uma explosão de fogo, e uma sombra colossal caiu sobre eles. O que era aquilo? Que segredos mais a cidade guardava? Quem era realmente Clara? O que mais estava enterrado sob as sombras de Vale Sombrio? E qual era o papel real de Lucas nesse jogo mortal?